Obrigada, senhor presidente. Infelizmente, senhor presidente, e eu digo realmente infelizmente, senadora Fátima Bezerra, senhores senadores que se fazem aqui presentes, eu ocupo esta tribuna nesta tarde para manifestar a minha insatisfação pela forma como as proposições são tratadas nesta casa. Não gostaria de tratar disso. Nós temos tantas questões relevantes para serem tratadas neste país, como bem aqui salientou o senador Lazier, no que se refere à reforma tributária, à alta carga tributária, para que nós possamos e tenhamos que perder tempo tratando disso. Mas eu preciso me manifestar a respeito. O que eu tenho percebido neste 1 ano que estou nesta casa é que nós temos inúmeros projetos relevantes, da mais alta relevância e urgência, que estão dormindo nas gavetas das comissões, ou mesmo escondidos nos escaninhos dos gabinetes, enquanto projetos que surgem do nada, como num passe de mágica, são considerados como urgentes, vêm a este plenário sem ter passado por uma comissão sequer e são aprovados. É o caso do projeto de lei número 131 de 2015, do ilustre senador José Serra. Eu não vou entrar no mérito neste momento, vou ainda me pronunciar a respeito, se não esta semana, na semana que vem, quando a matéria vier ao plenário. Mas eu quero aqui discutir e divergir quanto à forma, quanto ao rito e quanto ao procedimento. E fazer uma pergunta a esta casa. Estamos realmente cumprindo o devido processo legislativo, o regimento e a própria Constituição Federal, quando alguns poucos líderes ou alguns poucos no plenário decidem pela maioria e trazem em urgência questões que muitas vezes são relevantes, mas não são urgentes? Eu pergunto se está certo o regimento que estabelece que basta que 1/4 dos líderes da casa, portanto 25% dos líderes, decidam o que é ou não importante nesta casa. E aí eu fiz uma pergunta a mim mesma, aqui enquanto ouvi alguns colegas. Fiquei me perguntando, quem é e qual é realmente a base e o alicerce do Senado Federal? Será que é o meu gabinete ou os gabinetes dos senadores? Onde recebemos prefeitos, vereadores, as demandas, onde discutimos com os nossos assessores? As comissões permanentes, onde ali saem todos os projetos que vêm para esta casa? Ou a base, o alicerce do Senado Federal, portanto da Federação Brasileira, não é o plenário? Portanto, a soberania do plenário, em sendo o alicerce do Senado Federal, tem que ter um maior respeito e precisa ser melhor ouvida. Eu digo isso porque tenho acompanhado esse projeto. Mesmo com requerimento de urgência, de autoria, salvo engano, do senador Randolfo Rodrigues, subscrita por mim e outros colegas senadores, pedindo a retirada de urgência do PLS 131 em 2015, somos surpreendidos neste ano com a colocação em pauta para a votação do PLS 131. Como se fôssemos voltar a um projeto corriqueiro, como se não estivéssemos falando de um projeto que coloca em jogo aqui a soberania nacional. Como se a Petrobras existisse há apenas 5 ou 10 anos. Como se tirar a Petrobras como operadora exclusiva nos consórcios de leilão do pré-sal fosse algo banal e corriqueiro. Como, inclusive, se soubéssemos efetivamente o que estaremos votando ou hoje ou amanhã. Afinal, o que é tirar a Petrobras da operação exclusiva ou única de um consórcio do pré-sal? Poucos provavelmente saberão. Sabem por quê? Porque nós não debatemos o suficiente, porque não foi para as comissões. Portanto, a minha divergência em relação ao projeto neste momento não é de mérito, mas de forma e de rito. E é por isso que eu apresentei uma PEC, muito bem lembrada pela senadora Fátima Bezerra. Na PEC, eu constitucionalizo. Essa é a minha proposta, e eu vou estar conversando com os senhores senadores e senhoras senadoras, pedindo apoio a ela, que, no caso da exploração do petróleo em águas profundas brasileiras, ou seja,
pré-sal, o regime é de partilha, para que amanhã não venha um projeto em regime de urgência querendo retirar a partilha do pré-sal. E ainda nos atos gerais da Constituição, estabelecendo o seguinte, que a Petrobras é a operadora dos consórcios, esteja ela direta ou indiretamente no processo. E com isso eu quero já antecipar que eu até me simpatizo com a primeira ideia inicial do senador José Serra, no que se refere ao percentual de participação da Petrobras. Não é esta a minha divergência. Quem sabe podemos diminuir, que ela entre nesse momento de crise apenas com 10%, mas jamais tirando dela o poder fiscalizatório, controlador daquela que é a maior riqueza material do Brasil. Portanto... Senadora Simone. Com prazer, senadora Fátima. Senadora, mais uma vez aqui para saudá-la, né, pela iniciativa, pela responsabilidade, a seriedade, a sensatez com que, né, tem, enfim, desenvolvido o seu mandato aqui nessa casa. A ideia de Vossa Excelência de ter apresentado essa proposta de emenda à Constituição, ela é muito bem-vinda, ela é muito oportuna, no sentido exatamente de tratar o tema da Petrobras, com a relevância que esse tema requer. Segundo, também quero aqui destacar o esforço que Vossa Excelência vem fazendo no sentido de pedir a essa casa calma, no sentido exatamente de solicitar à presidência, à mesa diretora dessa casa, aos líderes, para que nós, né, não votemos essa matéria de afogadilho. Me refiro exatamente ao PL 131, de autoria do senador José Serra. E Vossa Excelência tem toda a razão, porque isso não é um projeto qualquer, trata de um tema de caráter estratégico para o nosso país. E eu encerro aqui o meu à parte, senadora Simone, fazendo a seguinte pergunta. O projeto do senador José Serra quer acelerar os novos leilões do pré-sal. E fica aqui a pergunta, por quê? Repito, o projeto dele quer acelerar, é um direito que ele tem de pensar assim, quer acelerar os novos leilões do pré-sal. Por quê? E essa pergunta a gente faz na medida em que nós temos 14 anos de reservas atuais da Petrobras e, portanto, né, não temos necessidade de ter novas reservas no curto prazo. A nosso ver, abrir as reservas do pré-sal com petróleo baixo é entregar os potenciais de riqueza a preços muito baixos. Portanto, senadora Simone, concordando com Vossa Excelência do ponto de vista do rito, do ponto de vista do método, da forma, no sentido de que devemos ter calma para discutir esse assunto, retirar a urgência, que ele volte para as comissões, né, concordamos com Vossa Excelência nesse aspecto, e também, do ponto de vista do mérito, aí ousamos mais uma vez dizer aqui que a bancada do Partido dos Trabalhadores é frontalmente contrária ao mérito do projeto do senador José Serra, porque nós entendemos que manter a lei que trata do marco regulatório da exploração do pré-sal é a legislação hoje mais adequada para os interesses nacionais, para os interesses do Brasil, inclusive para a educação. Obrigada, senadora Fátima. Agradeço as suas contribuições. E muito bem lembrado, na realidade, quem faz os leilões no Brasil é o governo federal. O próximo leilão está previsto para setembro, se não me engano, de 2017. Não adianta votarmos de afogadilho, não precisamos votar essa matéria de afogadilho, senão vai haver leilão do pré-sal esse ano. E antes de conceder a parte ao senador Lazier, eu gostaria apenas de deixar muito claro, até porque ele não está aqui presente, eu tenho um carinho especial pelo senador José Serra. Eu não tenho dúvida quanto à boa intenção do senador José Serra. Ele é um desenvolvimentista e, como tal, tem pressa. Mas, nesse caso, a pressa pode ser inimiga da perfeição. Aliás, a pressa, neste caso, é inimiga da perfeição, porque nós estamos falando de um assunto complexo, de um assunto que envolve a vida de milhões e milhões de brasileiros. E antes de conceder a palavra ao senador Lazier, eu só peço a esta casa, né, paciência, equilíbrio, serenidade. Nós não podemos retroceder ao tempo, por exemplo, das medidas provisórias naquela época, quando elas eram editadas e reeditadas
por 10, 15, 20 meses sem que a casa pudesse deliberar. Eram os verdadeiros decretos-lei da época da ditadura. Lembra, senador Lazier? Onde se as medidas provisórias, como nós não tínhamos no Senado tempo hábil para poder analisá-las, elas permaneciam no tempo por 1, 2, 3 anos, como se ainda vivêssemos na ditadura, porque mudava-se a vírgula e se reeditava. E, com isso, nós tínhamos medidas provisórias de forma antidemocráticas, restringindo direitos, tirando direitos dos cidadãos ou colocando obrigações para eles sem o devido processo legal. Nós não podemos aceitar que esta Casa fira regimento, Constituição e o devido processo legislativo. Eu faço aqui uma referência à resolução número 1 do Congresso Nacional de 2002. Na época, meu pai era presidente do Senado. Foi ali que as coisas começaram a mudar por deliberação do Congresso Nacional. Se até as medidas provisórias, que são urgentes, que são relevantes, pelo menos na maioria das vezes, tem uma tramitação nesta Casa muito clara, tem prazos, passam por uma comissão mista de 12 senhores senadores, 12 senhores deputados e deputadas federais, se passa pelo menos por uma comissão mista, por que projetos que são relevantes, mas não urgentes, e mais um motivo, quanto mais relevante, maior calma temos que ter, não passa por uma comissão sequer. Com muito prazer, senador Lazier. Senadora Simone, antes de mais nada, eu quero me congratular com a presteza e com a prudência do seu pronunciamento. Essa matéria é relevante demais para decidirmos aqui às pressas e, por sinal, pelo que temos sentido aqui há várias semanas, o Senado está muito dividido com relação a este tema. E não me refiro à Petrobras apenas por ser trabalhista. A Petrobras, sabem todos, foi criada ao tempo do governo Getúlio Vargas e tendo como relator o último senador trabalhista que esteve nesta casa, Alberto Pasqualini, no final da década de 40, início da década de 50. É que o petróleo foi, durante muito tempo, e esperamos que volte a ser, uma grande riqueza para o país, mas no momento está em baixa. Tamanha é a baixa do petróleo que hoje é deficitário prospectar o petróleo do pré-sal. Então, nessas condições, não há por que correr. Podemos muito bem aguardar um momento melhor, daqui sabe-se lá há quanto tempo, para então decidir em sua favor de que essa matéria venha para as nossas comissões, para que possamos aprofundar esse debate. Estou inteiramente a favor do seu pronunciamento. Se tivermos hoje a avaliação, enfim, a discussão, eu acho que todos nós devemos pleitear este retardamento para conhecermos melhor o que vamos fazer com o pré-sal da Petrobras. Cumprimentos, muito oportuno o seu pronunciamento. Agradeço, senador Lazier. E já na fase final da minha fala, eu não posso deixar aqui de fazer uma comparação. Comecei dizendo que urgente é falar de reforma tributária, como Vossa Excelência mencionou. Urgente é o que eu tenho na minha mão. Saiu no site nacional uma notícia de Mato Grosso do Sul. Tião da Pipoca, do município de Costa Rica, na região norte do meu estado, divisa ali com Minas Gerais e mesmo Goiás, ficou 4 horas numa ambulância para chegar na capital, Campo Grande, porque com câncer de sangue estava passando muito mal, precisava ser internado num leito de UTI. Após percorrer os hospitais de Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, recebendo sempre a mesma informação, não tem vaga nem nos hospitais privados, veio a óbito depois de ficar 8 horas dentro de uma ambulância do SAMU. Igual a ele, senador Lazier, tem 34 pacientes internados nos corredores dos hospitais de Mato Grosso do Sul e centenas, quem sabe, alguns milhares de pacientes aguardando um leito de UTI nos hospitais brasileiros. Isso é urgência, senhor senador. Isso aqui tem pressa.
Isso aqui pode passar por cima de qualquer comissão desta casa e pela soberania do plenário ser discutido, porque quem está procurando uma vaga para salvar a sua vida não pode esperar. Eu encerro a minha fala agradecendo a paciência de todos, mas fazendo um apelo. Senadora, o presidente vai permitir, porque eu vim apressadamente aqui para apoiá-la no sentido de que esse projeto do senador José Serra, Vossa Excelência tem razão, precisa aprofundar o debate, mas, ao mesmo tempo, quando se fala em aprofundar o debate, não significa prolongar indeterminadamente o debate. Eu posso dizer isso porque eu sou, em primeiro lugar, muito mais velho do que a senhora. Em segundo lugar, cheguei aqui um pouco antes do que a senhora, ou muito antes do que a senhora. Então, eu vejo que esse projeto, e eu vim pedir esse aparte para dizer que Vossa Excelência tem sido realmente uma daquelas que tem debatido o projeto, tanto internamente no PMDB, como já participamos, eu também, de reuniões, até mesmo uma reunião que foi provocada pela senadora Marta Suplicy. Eu vejo esse projeto como aquele que pode sacudir essa situação de imobilismo com relação à Petrobras. Do jeito que está, com a dívida de 500 bilhões de reais, que alguns dizem que vai se vencer somente em 2020, que eu tenho minhas dúvidas, a Petrobras não pode continuar. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência, me desculpe aí, Vossa Excelência já estava descendo da tribuna, mas eu me congratulo com Vossa Excelência por estar procurando aprofundar esse debate, presidente, meu conterrâneo, Zé Medeiros. Então, Vossa Excelência tem inteira razão, contanto também que não se leve esse projeto a uma situação de que ele venha se arrastar, porque não é projeto, há projetos aqui que podem até continuar na pauta muito tempo. Esse não. Esse é um projeto que diz respeito a uma situação de urgência nacional, que é a situação da Petrobras. Eu tenho simpatia pelo projeto, mas não tenho ainda as condições de dizer a Vossa Excelência, esse plenário, o senador Lazier, que votarei a favor, mas tenho simpatia. Tenho simpatia porque ele toca nessa situação de imobilismo. E, então, eu queria pedir essa parte, pedir desculpa a Vossa Excelência. Senador Garibaldi, Vossa Excelência não tem que pedir desculpa, ao contrário, Vossa Excelência fala a hora que quer quando eu estiver nessa tribuna, pela sua capacidade, experiência. Vossa Excelência sabe da minha admiração e tenho muito que aprender, inclusive em relação a esse assunto, com Vossa Excelência, com o ministro Lobão, com tantos colegas senhores senadores do partido, que tem discutido exaustivamente esta questão. Vossa Excelência tocou num ponto importante. Talvez, se nós não tivéssemos atropelado o regimento, se já tivéssemos tido o parecer de uma das comissões, esse projeto já estava maduro para vir para plenário. Mas ele não está. Eu converso com alguns senadores, eu não queria entrar no mérito, mas vou rapidamente falar um ponto aqui. Eu converso rapidamente com senadores e quando eu comento em relação ao que significa a operação exclusiva da Petrobras, a maioria tem dúvida, não sabe o que significa. Uma coisa é tirarmos a Petrobras com a obrigatoriedade dela participar com 30% na exploração do pré-sal. Concordo com Vossa Excelência, ela não tem dinheiro hoje? Vamos retirar a obrigatoriedade dela de participar no investimento com 30%. Ela pode entrar com 10%, com 15%, em outro poço que ela entender mais necessário, ou no futuro ela entra com 100%. Isso é uma coisa. Tirar a Petrobras... Já estou terminando, senhor presidente. Tirar a Petrobras como operadora exclusiva significa entregar para petrolíferas estrangeiras
o controle, vou repetir, daquele que é ou daquela que é a maior riqueza material deste país para as futuras gerações. Então, eu quero encerrar realmente com um pedido, senhor presidente, um pedido que faço à mesa. Que se porventura a mesa diretora insistir em colocar esse projeto em votação em caráter de urgência, eu não aceito 2 pesos e 2 medidas. Eu gostaria que esta casa também tratasse a minha PEC, o meu projeto de emenda constitucional como urgente, até porque trata-se do mesmo assunto. É uma questão de coerência. Somos igualmente senadores, representando 2 estados da Federação Brasileira importantes, estamos aqui para defender o Senado Federal e o Brasil. Espero que a solução seja a retirada de urgência do projeto do senador do José Serra. Do contrário, vou insistir para que a minha PEC também seja colocada em regime de urgência. Confio na sensibilidade do presidente desta casa, quero parabenizá-lo por estar conversando hoje com todas as bancadas do Senado Federal. É assim que se eleva a credibilidade desta casa, garantindo com democracia e com espírito democrático o devido processo legal e tratando igualmente os senadores e as bancadas maiores ou menores desta casa. Muito obrigada.